21 coisas para você se livrar no ano de 2026. Então, se você quer começar o ano de 2026 com o pé direito, assista esse vídeo até o final. Se você quer mudar de vida e mudar completamente o cenário do seu negócio, você vai precisar abandonar algumas coisas em 2026. Eu listei aqui, na minha opinião, 21 coisas que são essenciais se de fato você quer crescer mais, não apenas como pessoa, mas o seu negócio. Eu não tô falando de promessas rasas ou que você vai resolver toda a sua vida em apenas 30 dias. Eu tô falando de tirar da sua vida o que te trava há anos. 2026 vai exigir clareza, coragem e posicionamento. E para isso você vai precisar abrir espaços. E abrir espaço eu sei que dói. Mas dói mais ainda você continuar aonde você está. A primeira coisa é abandonar a ideia de que você precisa agradar a todo mundo. Não sei quem inventou isso, mas eu lembro de quando eu era adolescente. Sempre que chegava um parente em casa, a minha mãe meio que me obrigava a falar com esse parente. Você tem que falar com esse parente. Ou, não é só sobre educação, tá? Ou, se você não der um abraço naquela sua tia, ela vai ficar triste. E aí você acaba crescendo com o sentimento de que se você não fizer o que o outro quer, agradar aquela pessoa, você é a pior pessoa do mundo. Então, se você tá trazendo esse sentimento de que você precisa agradar todo mundo, para agora. A pessoa que você tem que agradar é você mesmo. E às vezes, nesse sentimento de tentar agradar todo mundo, você fica neutra. E neutra não posiciona. Então, se você não tem posicionamento, você acaba sendo aquela pessoa ali no meio da multidão que ninguém sabe quem é. E eu sei que esse ano vai ser incrível para você, então chega de invisibilidade. Claro que eu não tô falando que você agora vai fazer uma palestra para se tornar visível, não. Tô falando de você se posicionar. A segunda coisa é criar conteúdo com medo de julgamento. Vem cá, vamos conversar. Quem paga suas contas, a não ser você mesma? Quem chega até você perguntando, olha, tem algum boleto aí que eu posso te ajudar a pagar? Porque aqui não acontece isso. Ou seja, até quando você vai continuar criando conteúdo com medo das pessoas te julgarem? As pessoas que te julgam são as pessoas que fazem menos que você. Deixa eu te contar uma coisa, o julgamento não vai sumir. É você que vai se transformar mais forte. Porque você vai parar de se preocupar com o que as outras pessoas estão pensando a seu respeito. E principalmente quando você estiver criando conteúdo, você não vai mais se importar se elas estão falando ou não. Você simplesmente está fazendo o que precisa ser feito. A terceira coisa é esperar estar pronta para começar. Gente, se a gente parar pra pensar, ninguém nasce pronto. Todas as pessoas que você admira hoje, se você olhar a história delas, elas tiveram que se tornar iniciantes. O que é se tornar iniciante? Elas tiveram que ser humildes e entender que é um processo, elas estão começando. E muitas delas, às vezes, nem almejavam estar na posição que estão hoje, mas elas simplesmente entenderam o papel de começar. Eu preciso começar. Então, se você precisa começar hoje algum projeto, alguma área da sua vida, se permita ser uma iniciante, porque você nunca vai estar 100% pronta antes de agir. E às vezes essa tal confiança que você tanto quer, eu preciso estar mais confiante, ela vai acontecer no caminho, porque muitas das coisas que nós fazemos hoje não é porque estamos 100% confiantes daquilo que estamos fazendo, mas é porque nós temos uma convicção e nós miramos o quê? Para o futuro. Eu sempre falo que você tem que focar no que você quer para sua vida, aonde você quer estar. Se você começar a analisar, você vai perceber que você precisa começar agora e agir hoje. A quarta coisa é sempre se comparar com pessoas que estão anos à sua frente. Por que você está se comparando com um perfil que já tem lá 1 milhão de seguidores, 500 seguidores, se você está começando agora? Fala pra mim. Qual o sentido, o significado que vai trazer para você? Agora, se você se compara com quem está começando com você, aquilo é um impulsionamento para você melhorar o que você está fazendo. Até porque você não sabe o caminho que aquela pessoa trilhou, porque cada um tem um caminho e você tem o seu caminho. A quinta coisa é você achar que você precisa postar em massa sem ter intencionalidade, tá? Existe o formato de teste, eu estou testando formatos, então eu vou precisar postar com mais frequência para ver o que faz sentido para mim, o que eu gosto, o que eu me sinto confortável. Isso é um cenário. O que eu estou falando aqui é você começar a copiar todo mundo, postar em massa, achando que isso vai te trazer um resultado grande, quando na verdade você nem sabe a intenção que tem por trás do que você está fazendo. Existe um livro que eu li que eu gosto muito, que é o Encontre o Seu Porquê. Quando você sabe por que você faz o que você faz, você não desiste no caminho. Porque você tem clareza de onde você quer chegar. O que você está fazendo agora, talvez você não tenha tanta clareza. Eu estou caminhando, mas a partir do momento que você vai caminhando, você vai encontrar o caminho, porque você tem um porquê do que você está fazendo. A sexta coisa é produzir conteúdo só para engajar. Com isso, além do engajamento, existe a conexão. Eu não tenho a usabilidade de
comentar muito em muitos posts, mas muitos dos meus clientes vieram até mim por conteúdos que eu fiz mesmo não tendo curtido, não tendo comentado, não tendo salvado. Então elimine essa ideia que todo conteúdo que você fizer tem que engajar. Às vezes o objetivo dele é vender. E às vezes o cliente que vai comprar de você, ele não é o cliente que tem o costume de curtir seu conteúdo e nem de comentar, mas é aquela pessoa que vai te mandar uma mensagem no direct ou vai estar em contato no seu WhatsApp querendo saber mais do seu serviço. A sétima coisa é você ter medo de vender. Às vezes o medo de vender está muito mais enraizado daquilo que a gente pensa, o que a gente criou. Eu falo das vozes da nossa cabeça. A gente pensa, mas o cliente vai pensar tal coisa. Mas e se ele me perguntar tal coisa? Você vai buscar uma forma de responder. Você vai buscar o que ele está procurando. Responder ele não como um vendedor chato. Tenho até um vídeo que eu falo aqui no canal, como você pode mudar isso. Ao invés de ser visto como um vendedor chato, você ser visto como uma pessoa que está servindo o outro. Porque a venda não é para solucionar o seu problema. A venda é para solucionar o problema da outra pessoa. Quando você inverte essa polaridade e você entende que, olha, eu estou aqui, mas para te servir, eu vou te escutar, ter escutativa. O que você está precisando? Porque às vezes o cliente está te falando ali tudo o que ele precisa, só que você está tão ansioso para vender que você não está escutando. Então, o que você vai abandonar é ter esse medo de vender e vai começar a destravar essas vendas. A oitava coisa é trabalhar sem limite de nada. O que é isso? Às vezes você está construindo um negócio e está tudo bem, você vai demandar mais horas para a construção desse negócio, só que você tem uma saúde, né? E aí você não colocou limite pro ponto que você vai fazer. E talvez você esteja fazendo muita coisa no volume, mas não sendo tão estratégico. Eu falo isso porque já aconteceu isso comigo. Às vezes eu me pegava cheio de tarefa, um monte de tarefa. Mas quais dessas tarefas realmente iriam me dar um resultado? Quais dessas tarefas iriam me fazer ir para o próximo passo? Iriam me fazer vender mais? Iriam me fazer vender mais sem precisar me esforçar mais? Então, quando a gente analisa um cenário de eu preciso trabalhar, mas eu preciso começar a impor limites. Limites no sentido de que, olha, essas ações aqui vão gerar resultados, então eu vou focar nessas. Essas daqui, elas são secundárias, elas não são primordiais. A nona é romantizar a vida do empreendedor perfeito. Não existe pessoa perfeita. Não acredita em tudo que você viu no Instagram. Aquele empreendedor é perfeito. Nossa, olha a família dele perfeita, o negócio dele perfeito, os colaboradores perfeitos, todo mundo perfeito. Gente, não existe pessoas perfeitas. Nós somos perfeitos nas nossas imperfeições. O que significa isso? Significa que em determinados momentos eu realmente vou precisar de um tempo para mim. Eu vou precisar dar um time, a gente fala aqui na empresa, vamos dar um time, vamos assistir uma série, vamos criar repertório, vamos dar uma volta. Às vezes você vai precisar entender que você não precisa ser perfeita para você dar certo no digital. Ninguém é perfeito, mas você vai precisar ser consistente. A décima é acreditar que você precisa de mais cursos antes de agir. Eu criei um conteúdo no Instagram que ele falava exatamente assim: olha, se eu parar para conversar com você, eu vou saber exatamente o que você faz e mesmo assim você está procurando mais um curso para fazer. Por quê? Para com isso, você já sabe o suficiente para você vender esse conhecimento. Então, pare de ficar comprando curso sobre curso, e você fica só na fase do estudante. E estudante, ele só está aprendendo. Qual o momento que você vai sair dessa fase de estudar para realmente aplicar o que você sabe? A 11ª é forçar um nicho que não faz sentido para você. O tanto que eu já vi de pessoas trocando de nicho, mas depois de tantos anos batendo cabeça, acreditando que é um nicho que dá muito dinheiro, mas a pessoa está muito infeliz. Porque ela não se vê naquilo e talvez tenha outras possibilidades, ou às vezes ela é muito boa em outra coisa que ela poderia estar fazendo mais dinheiro naquele outro nicho, mas ela acabou ouvindo muitas pessoas falando, não, tem que ser isso aqui, e o tem que ser esse aqui, ela foi na onda do tem que ser. Ela não mudou. E agora não está fazendo mais sentido. Então, que esse ano de 2026 você se pergunte onde você está faz sentido para você? 12º, conteúdos genéricos que poderiam ser de qualquer pessoa. Se eu agora abrir o seu Instagram, eu ver lá um conteúdo, 3 dicas para emagrecer, 3 dicas para melhorar a sua saúde alimentar. Eu vou achar que é seu ou eu vou achar que é de uma outra pessoa porque todo mundo está fazendo assim. Então, quando você agora criar conteúdo, pense como você pode colocar a sua identidade, nem que seja entre parênteses uma frase que você usa, como você pode colocar mais você nesse conteúdo. 13º é o medo de dizer a sua opinião real. Claro, vírgula, com respeito, tá? Às vezes você está se prendendo tanto para expor a sua opinião. Aí eu volto lá naquele outro, acho que se não me engano foi o 3 e 4, com medo de desagradar as pessoas. Esse ano você entenda como você vai expor a sua opinião para se posicionar. 14º, consumir mais conteúdos do que você cria. Gente, um dia desses,
Eu estava no Instagram e eu vi uma biografia que eu fiquei assim, meu Deus, essa foi um tapa na minha cara. Ela era mais ou menos assim: eu crio muito mais do que eu consumo. Ou seja, será que você está consumindo mais conteúdo do que criando? E aquilo me fez uma reflexão de verdade. Será que eu estou consumindo mais conteúdo de outras pessoas do que criando meu próprio conteúdo? E talvez seja uma reflexão para você. Então, que em 2026, ao invés de você ser mais o consumidor, você vai ser o criador. O 15º é a crença de que o algoritmo te odeia. Eu já ouvi muita gente falando isso. Eu acho que o algoritmo me odeia. Ele tem uma coisa contra mim. Quanto mais você fala isso, eu acredito que as palavras têm poder, mais você atrai isso. Se você não está satisfeito com seus resultados, se você não está tendo engajamento, veja o que você pode estar errando. Talvez realmente você não está fazendo o que precisa ser feito. E não só feito, mas bem feito. Em 2026, recapitula a rota. Veja realmente como você pode fazer o que você já faz, mas agora estrategicamente. 16º, parar de seguir gurus que prometem atalhos. Eu sei que é sedutor, né? Você ouvir aquela promessa de fique rico em 30 dias. Nossa, é sedutor demais, né? Poxa, 30 dias, imagine só tanto tempo de trabalho que você já fez, tantas coisas que você já fez que ainda não deu certo e você se deparar com uma promessa dessa. Pense que cada vez que você está em um caminho e você pega um atalho, pode ser que esse atalho atrase muito mais a sua vida do que acelere no caminho que você estava. Ou seja, o atalho sempre vai cobrar juros. Se você está num caminho, você tem um método a seguir, segue esse método e para de correr atrás de atalhos. 17º, trabalhar com clientes que drenam a sua energia. O cliente errado pode custar muito mais caro do que não ter nenhum cliente. Eu não sei se você já trabalhou com algum cliente que drenou a sua energia. Agora você vai ficar atento aí. Porque nesse ano de 2026 você vai atrair mais clientes que não vão drenar a sua energia, mas que vão fazer você prosperar cada vez mais. 18º é usar a narrativa de que você é pequena demais para vender. Inclusive eu tenho uma aula onde eu mostro um case meu. De menos de 1.000 seguidores, a gente conseguiu fazer com que ela vendesse 10 mil reais com infoprodutos. E olha que muita gente falaria, mas poxa, nem tem muitos seguidores. Mas a gente conseguiu, porque não é só sobre quantidade, é sobre qualidade de seguidor. E a qualidade vem muito do posicionamento, claro, um posicionamento lucrativo. E pequeno é quem não aparece, não quem começa. 19º é criar conteúdo só ensinando. Você precisa expor um problema, expor uma crença que a sua audiência está passando. Se você só ensina, você só educa, vai atrair um seguidor que vai aprender tudo de você e vai comprar de outra pessoa. Porque você só ensinou. Você precisa, além de ensinar e educar, você precisa expor o problema que ele está passando e mostrar que existe uma solução, que não é com a outra pessoa ou concorrente, é com você. 20ª coisa para abandonar é ficar no perfeccionismo. Enquanto você sentir que você não está pronta, enquanto você buscar cada detalhe no lugar, você não vai crescer. Por que eu te falo isso? Porque eu já fui essa pessoa de querer cada detalhe. Isso não me ajudou em nada, porque a perfeição é fazer o que precisa ser feito todos os dias. O feito transforma, o perfeito vai te paralisar. Então, abandone essa ideia de que você precisa ser perfeita. 21º, você não pode esquecer os motivos e o porquê você começou o que você começou. Seja você em 2026 começar um novo projeto, criar um novo perfil do Instagram, iniciar aqui no canal do YouTube, abrir um negócio. Não se esqueça do porquê você começou a fazer isso que você vai fazer. A sua missão importa. 2026 vai te cobrar propósito, não apenas a performance. Agora me conta se você se identificou com alguns desses 3 aqui que eu citei. Se você se identificou com 3, você ainda está no jogo. Se você se identificou com 10, você está vivendo uma transição. Agora, se você se identificou com quase todas, parabéns! 2026 vai ser o ano do seu recomeço. Agora me conta qual dessas 21 coisas você vai deixar para trás nesse ano de 2026. Comenta aqui embaixo para eu saber e para você assumir um compromisso com você mesma, para no final de 2026 você voltar aqui nesse vídeo e você ver aquilo que você prometeu a si mesma. Eu espero de verdade que se você aprendeu aqui nesse conteúdo, você vai aplicar para você ter uma vida próxima, uma vida produtiva no ano de 2026. Se esse conteúdo fez sentido para você, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Aqui eu vou te ensinar como você pode transformar o seu conteúdo em um ativo mais valioso de receita para o seu negócio. E se você quer a minha ajuda para construir um posicionamento lucrativo para iniciar 2026 com
tudo e tendo resultado, é só você me mandar uma mensagem no Instagram com a palavra posicionamento, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar nessa jornada. É isso, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e se aprendeu a regra aplica para ter resultado. É isso, eu te espero lá no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!